O Dunga é um cara intragável. Posso falar aqui porque eu não preciso dele para nada. Opa, e aí, antenado, beleza? Se você não me conhece, muito prazer, eu sou o David Sharp, você está no canal dos Antenados na Jogada, que torcemos sem parar. Olha, um canal raiz precisa de um quadro de entrevistas raiz, não é isso? Então é pra já. A partir de agora, te apresento o Olha Quem Fala Futebol Raiz, o quadro nosso aqui de entrevistas. E começa, claro, com Cícero Melo, que, é uma lenda do jornalismo esportivo brasileiro, carioca, principalmente carioca. Anos, décadas de ESPN, dispensa comentários. Por que Valdemar? Por que o Valdemar, hein? Ratos de praia. Por causa que o meu negócio é só beber água. Brigas com treinadores. Renato Gaúcho, toda a amizade deles. Enfim, muita coisa, casos e acasos aí que você vai saber a partir de agora. Então, muito obrigado por assistir e, claro, se você puder nos ajudar aqui o nosso projeto para termos vida longa aqui no YouTube, é só você se inscrever no canal, é só você dar aquele like poderoso aí, esmaga o botão de like e também, claro, compartilha com alguém que você acha que vai se interessar e comenta aqui dizendo o que você acha, dá o seu feedback pra gente. A partir de agora, com vocês, Olha Quem Fala, Futebol Raiz. Fala pra gente dessas suas, que foi mais de uma, tretas com técnicos, principalmente. Você já teve várias, né? Inclusive com o Luxemburgo. Teve recentemente, eu estava do seu lado, Cícero, não sei se você vai lembrar, com o Jorge Jesus, no Engenhão. Estava do seu lado, eu fiquei constrangidíssimo, porque eu estava ali do lado do Cícero e ia perguntar. Acho que acabei nem perguntando, falei, eu não quero mais perguntar não, depois dessa, deixa quieto. Porque assim... E olha que eu já fiz uma pergunta muito longa pro Cícero, também foi a primeira dele no Brasil, na apresentação pro Cícero, pro Jorge Jesus. A primeira dele, na apresentação dele lá no Ninho do Urubu, que ele tava de bom humor, claro, né? Que depois naquela sua ele não tava. Aí eu fiquei perguntando, negócio do Fluminense, do jogo anterior, Fernando Diniz, jogadores que gostavam do Fernando Diniz, o Flamengo tem medalhão, pá. Até o Mauro César sacaneou, o Ben já sacaneou no Sport Rádio e tal. Todo mundo sacaneou da imprensa. Até reproduziram lá a pergunta. Aí eu perguntei pro Jorge Jesus, ele, no meio da pergunta, muito bem, mas diga lá o que queres, não percebi. Diga lá o que querem, eu não percebi. Diga. Não, então, vou chegar lá. Comigo ele riu, assim, ele foi tranquilo. Eu falei, não, calma que eu vou chegar lá. Agora com você, ele né, ele foi... Cícero Melo, repórter da ESPN Brasil. Isso é uma pergunta ou é uma entrevista? Não, é uma pergunta. Se o senhor não quiser responder, não precisa responder, não. Você é fazer uma entrevista? Aí teve essa do Jorge Jesus, teve Luxemburgo, que já trocou farpas ali na coletiva no Fluminense, quando estava no Fluminense em 2013. Conta um pouco pra gente aí, faz um compiladão aí pra gente. Os treinadores aqui no Brasil não estão acostumados e não gostam de ser questionados, peitados e pressionados. E aí eu tenho esse meu estilo de perguntar o que eu quiser, seja para quem for, e já entrei em muita discussão. As principais polêmicas que eu posso citar com treinadores foram com o Jorge Jesus. Apesar de ter tido poucas entrevistas com ele, pelo menos em umas 2 entrevistas nós tivemos assim, uns atritos, né, umas discussões. Tive muito com o Dunga, esse foi o pior de todos. O Dunga é um cara intragável. Posso falar aqui porque eu não preciso dele para nada. Escobar pode dizer isso também, né? Também. O Dunga é intragável e, graças a Deus, não está dirigindo nenhum clube, porque é um cara mal educado, grosso, não entende as perguntas que você faz. E se não fosse o Dunga, tetracampeão do mundo com a seleção brasileira, capitão, levantou a taça, ele jamais teria dirigido muitos times, porque ele não tem perfil de treinador, não tem conhecimento suficiente. Eu acho ele um péssimo profissional em todos os aspectos. Então tive muitos problemas com o Dunga na seleção brasileira, principalmente. Tive problemas com o Filipão, mas não foi porque o Filipão é aquele gaúcho matuto, aquele gaúcho do interior, né? Aquele gaúcho meio grosso, né? Então, mas não nos gosto do Filipão, não. Apenas tivemos algumas discussões, alguns embates. O Vanderlei Luxemburgo, que é um cara que eu tive muitos problemas, a carreira toda, e foi um bate e volta danado, porque brigávamos, ficávamos 6 meses, 1 ano sem falar, depois ele vinha sempre querendo fazer as pazes. E tendo que fazer as perguntas nas coletivas quando ele estava por aqui. De todos os clubes que eu precisei entrevistar, Flamengo, Fluminense, Vasco, Palmeiras. E ele sabia disso, tanto que ele sabia que eu ia entrevistá-lo, mesmo que ele não falasse comigo, eu ia participar das coletivas e fazer a pergunta, gostasse ou não gostasse. Então ele preferiu várias vezes
fazer as pazes. Usava a assessoria de imprensa para a gente se reconciliar, e isso durava pouco tempo, porque fazíamos as pazes e 2 meses depois já tínhamos de novo atrito, ficava mais um tempo sem falar e tudo mais, e tive problemas. Então, basicamente foi com o Vanderlei Luxemburgo, Dunga, Filipão, Jorge Jesus e também com um cara muito difícil, que eu também não tenho nada contra, acho até bom treinador, mas ele é um pouco complicado, que é o Alberto Valentim. É mesmo, O Alberto Valentim é um cara difícil também de se entrevistar, ele muitas vezes não aceita uma crítica. Inclusive, não aceita naquele dia era Jorge Jesus e Valentim, que era Flamengo, Botafogo e Flamengo. Foi. Então, Valentim primeiro, depois basicamente Jesus. foram esses. Os outros, eu não me lembro todos eles. Tive um probleminha Basicamente. Tive um probleminha com o Lopes, uma vez que era muito meu amigo, já contei a história. Sim. Que nós ficamos amigos de frequentar a casa, né, para jogar buraco, mas uma vez ele foi muito mal educado comigo, estava nervoso, o Vasco tinha perdido, e a troco de nada, me deu uma patada, eu retruquei do mesmo jeito. Depois, passou um ano depois, que a gente já não falava, já mais de um ano, encontrei no Maracanã e a Elza, a mulher dele, promoveu o reencontro de novo, né? Eu fui lá cumprimentar ela, e ele estava do lado dela, eu não ia falar com ele. Mas aí ela pediu, né? Falou, fala aqui com o Tuninho, então, não sei, ela chama ele de Tuninho, né? A Elza. Aí pronto, voltamos a falar e voltou tudo às boas, normal. Tive muitos problemas com treinadores, tudo devido às minhas perguntas. Nunca foi nada pessoal fora de campo, fora de trabalho. Sempre foi por causa de perguntas relativas ao trabalho. A sua com o Luxemburgo de 2013, que você citou um paralelo lá, traçou um paralelo com o Mano, que tinha pedido demissão do Flamengo, porque não conseguia passar para o time, né? Diz ele, né? Que saiu por causa disso, que o time não entendia o que ele queria e tudo mais. Aí o Luxemburgo, o quê? Você tá querendo me demitir também, que eu seja demitido, não sei o quê? Você acha que pode estar acontecendo no Fluminense a mesma coisa? Você não está conseguindo passar e eles não estão entendendo aquilo que você quer, o plano de jogo, as Só faltou substituições? você falar para eu pedir entregar o cargo, é isso? Não, estou falando que houve com o Mano, que ele disse que só querendo fazer uma projeção. Não faça relação com o Mano. Ele disse que o time não compreendia. Você acha que o time não compreende aquilo que você quer? Não fala nada com o Mano. Não tem nada a ver isso aí, rapaz. Nada a ver uma coisa com a outra. Isso é momento do futebol. Isso faz parte do futebol. Teve alguma mais, assim... Eu não, em nenhum momento eu falei para ele sugerindo que ele se demitisse. Eu citei que ele falou numa entrevista que o time não estava conseguindo jogar, que o que se treinava não realizava dentro de campo. Aí eu lembrei que o Mano encerrou a participação dele no Flamengo, dizendo que estava saindo porque os jogadores não entendiam o que ele falava. Como ele, Vanderlei, disse que o time não estava rendendo, não estava jogando, não estava ganhando, porque não estava sendo feito o que ele pedia, o que combinaram, o que treinaram, foi o que eu falei para ele. Eu não citei para ele que ele tinha que pedir demissão. Eu citei o caso do Mano dizer que os jogadores não estavam entendendo o que ele falava. Então eu não falei para ele que ele tinha que se demitir. Ele é que já associou a fala do Mano com a demissão do Mano. Vestiu a carapuça, né? Serviu direitinho. Ele vestiu, achou. Ele sempre estava o problema do Vanderlei, que ele sempre achava que eu estava jogando uma casca de banana para ele. Que eu sempre estava querendo derrubar ele, que eu sempre estava querendo pegar no pé dele. E nunca foi com essa intenção as perguntas que eu fazia. E ele, nessa hora, achou que eu estava querendo usar o exemplo do Mano para perguntar por que ele não se demitia. E aí foi grosseiro, mal educado, e eu respondi na mesma moeda. Uma coisa boa que eu aprendi. Respeite para ser respeitado. Isso aí. Quer ter o meu respeito, me respeite. Se não me respeitar, vai ouvir do mesmo jeito, igualzinho. Pode estar o Brasil todo ouvindo, ao vivo, tal. Vai ouvir. Se eu tiver com o microfone na mão, vou falar e vou retribuir na mesma hora. O cara depende de mim tanto quanto eu dependo dele e vice-versa. Entendeu? Se ele não quiser mais me dar uma entrevista, a partir daí o problema é dele, pô. Eu não vou deixar de fazer as minhas perguntas porque o cara vai ficar melindrado, não vai me dar entrevista. Eu tive uma briga séria com ele numa festa, lá do Internacional, estava fazendo o jogo do D'Alessandro lá, a festa de final do ano, e ele ao vivo foi Vanderlei? Hein? Vanderlei Luxemburgo ia ser o técnico do time que ia jogar contra o time dos amigos do D'Alessandro, lá no Beira-Rio. Né? E eu fiz uma entrevista com o Vanderlei e fiz a pergunta mais óbvia que eu podia fazer, eu estava ao vivo. Comecei perguntando sobre como é que era participar da festa do D'Alessandro, ser técnico ali pela primeira vez, da festa e tal. A última pergunta eu tinha que perguntar sobre futebol, pô. Aí ele estava desempregado, tinha sido mandado embora, se eu não me engano, do Sport Recife. Foi agora já mais recente, coisa de uns... desses últimos o trabalho que enterrou ele, depois o Vasco ressuscitou ele. Deve ter uns 3 ou 4 anos. Aí, o que aconteceu? Quando eu fiz a pergunta, eu falei a pergunta mais óbvia que podia ter, qualquer repórter começando faria a mesma pergunta. Vanderlei,
Você já está pensando em que time, já está tendo propostas de que time que você vai treinar no início da temporada? Isso era em dezembro, janeiro começava a temporada. Você já está conversando com clubes, você vai trabalhar, em que time? Ele veio e me distratou no ar, sempre você com as tuas perguntinhas. Eu digo, que pergunta Muito que eu fiz boçal, demais? né? Muito Mas grosseiro. eu estou te perguntando se você... Pergunta que eu faço para todos os entrevistados em dezembro, nas férias. Quem está desempregado ou quem está trocando de clube, quem vai ser negociado. Que pergunta que eu te fiz? Essa aí ele arrumou uma carapuça pra vestir, não foi nem vestir, ele arrumou uma... Aí falou, você Peraí, me dá a sempre carapuça com as tuas perguntas, pô, querendo me derrubar e não sei o que e tal. Eu não falei nada, só falei uma pergunta normal. No estúdio todo mundo disse, Cícero não perguntou nada demais. Quando eu acabei de desligar o microfone, ele, no meio de dezenas de pessoas que estavam lá, veio gritando comigo. Não sei o que, pô, e tal. Mas gritando mesmo, dando Grosseiro, esporro. grosseiro, Sei que. grosseiro. Aí eu falei pra ele, meu irmão, pô, que negócio aí de gritar, pô? Vai gritar comigo não sei o que. Tu nunca mais vai ter uma entrevista minha. Aí eu virei e falei, problema seu. Assim, falei gritando pra todo mundo, que ele tava gritando. Todo mundo parou. Aí quando ele falou, nunca mais você vai ter uma entrevista minha, eu falei, problema seu. Virei as costas e fui embora. Que maravilha, isso aí ninguém sabia, hein? Isso aí Isso aconteceu fora do Isso é exclusividade. fora do ar, né? É. Depois foi logo depois que acabou a entrevista.